Quem nunca disse sim só pra não parecer chata? Ou então pra não ter aquele incômodo que muitas vezes quando a gente fala não fica, sabe? Vamos falar sobre limites? Como estão os seus por aí? Talvez você tenha crescido, assim como eu e muitas pessoas, ouvindo que dizer sim, às vezes até de forma indireta, tá? Não tô falando que isso foi dito claramente pra gente, não, muitas vezes, mas sutilmente a gente muitas vezes aprende que dizer sim é sinônimo direto de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa colaborativa, de ser uma pessoa madura até muitas vezes. Por quê? Porque quando a gente diz não, muitas vezes a gente é associado a uma pessoa ruim, arrogante e até histérica. Então, ao contrário do que eu falei antes, né? Só que essa construção tem um peso, né? Porque dizer sim e ser essa pessoa boazinha, muitas vezes, é só pro outro, né, gente? E aquilo vai engolindo a gente, às vezes até sem perceber. E é disso que eu quero falar com você hoje, porque isso também acontece no trabalho, menina. Se repete esse padrão de comportamento no trabalho, você acredita? E assim como na vida tem as consequências disso, no trabalho também. Ao contrário do que muitas vezes a gente acha, é que esse comportamento, ele acaba prejudicando mais do que ajudando. Ele acaba até manchando mais a imagem profissional do que parece. Até parece que é o contrário, né? Mas vamos entender se é isso mesmo? Vamos pensar sobre? Como sempre, vamos questionar e se perguntar se isso realmente faz sentido? Muitas vezes no ambiente de trabalho, quando a gente fala de trabalho, é muito comum que a gente associe o dizer sim a estar sempre disponível para um chefe, para um trabalho, sempre à disposição de algo, alguém. E essa disponibilidade de tempo para o outro, alguém, para algo, é relacionado a um profissionalismo, no sentido de, se eu sou uma boa profissional, se eu tenho comprometimento, essa é a palavra que eu queria, comprometimento. Se eu tenho comprometimento profissional, eu tenho que estar disponível. Porque, afinal de contas, se eu disser não e colocar um certo limite aqui, a pessoa vai ler isso como um descaso ou desinteresse da minha parte. Portanto, eu preciso mostrar para o outro que eu estou sempre disponível e logo sou uma profissional boa, uma profissional comprometida, uma profissional envolvida. Só que você percebe como isso muitas vezes não tem a ver com saúde, com respeito e com autonomia? Se você está sempre disponível para o outro, você vai viver sempre em função do outro. Se você não consegue colocar limites e dizer não para o que não faz sentido para você, você está deixando que alguém te fale o que faz sentido para você. Olha o perigo disso. E então, assim como na vida, tem consequências também quando a gente faz isso no ambiente de trabalho. E aí, pensando nisso tudo, que eu já fiz aqui a introdução, trouxe um pouquinho do que eu queria falar, né? Fiz essa primeira viagem. A proposta é que a gente pensasse um pouquinho sobre o que é ser profissional. Se o dizer não é mesmo algo que vai longe do profissionalismo, ou será que não é o contrário? Porque imagina que se você mostra para o outro que você sabe o que você quer para você, os limites até onde você vai e que você diz não, porque você se respeita primeiramente, a chance dele te respeitar também não é maior? Porque você colocou os próprios limites, você se respeita e aí logo o outro precisa te respeitar. No tempo que você está disponível para ele, que é o tempo que você disse sim e que está dentro do limite que faz sentido para você e que é saudável para você, você vai ser comprometida, você vai se envolver, você vai ser uma boa profissional. Mas isso não quer dizer que isso precisa acontecer o tempo todo. Que você precisa dizer sim o tempo todo e no tempo do outro. Pior ainda, né? Mas se você reparar bem, você vai perceber que essa falta do não, muitas vezes, ela acaba comunicando mais medo. E esse medo é que pode ser que carregue mais coisas. E essas coisas que estão aí nesse medo pode ter a ver diretamente com uma aprovação esperada da parte do outro. Se a gente fica sempre esperando que os nossos comportamentos sejam aprovados por alguém, seja lá quem, é claro que a gente sempre vai viver de acordo com a possibilidade ou a disponibilidade do outro, que a gente quer a aprovação dele. Então, logo, a gente vai acabar fazendo o que ele quer. E eu tô falando tudo isso e parece que a gente tá falando muito de coisas que acontecem comumente, assim, na vida. Só que a gente faz isso no trabalho, a gente repete esses padrões. E muitas vezes isso acaba levando a gente a um
esgotamento, porque a gente não impõe limites. E é por isso que eu quis trazer esse tema aqui, porque uma das coisas que a gente mais vê acontecendo que levam a um esgotamento é a falta de limites. A associação de que falar não é ser ausente de comprometimento, é ser ausente de envolvimento. Você não tá se envolvendo o suficiente com o trabalho. E aí, com isso, pode até gerar uma culpa em você, porque você não tá se envolvendo o suficiente, ou o quanto você deveria se envolver com aquele trabalho. É como se você não se importasse com ele. Mas será que é assim mesmo? Será que porque você colocou um limite, porque é saudável pra você e por você se respeitar, você não liga pro trabalho que você faz? Para você ligar pro trabalho, você precisa depositar 100% da sua energia de quem você é nele? É mais que preocupante, isso já é perigoso, né? Como uma empreendedora que já empreende há 5 anos, 5 anos, uma das coisas que eu mais percebi ao longo desses anos é que quando a gente coloca limites no trabalho, o cliente ele respeita muito mais a gente, porque a gente demonstra muito mais profissionalismo quando a gente mostra pra ele que a gente sabe o que tá fazendo. E quando você diz não pra algo, pode ter certeza que ele vai olhar pra aquilo muito mais como alguém que sabe o que tá fazendo, que sabe até que ponto diz sim, e quando o não precisa acontecer, ele acontece, do que o contrário. Quando eu era a pessoa, porque lá no começo eu também não sabia dizer não. Eu era a pessoa que, tudo que eu te falei aqui antes, eu era essa pessoa. Então eu tô te falando até com lugar de fala. Quando eu não conseguia colocar limites, até porque eu não entendia que eu precisava de limites. Até por isso fui para um esgotamento, não é mesmo? Eu era essa pessoa que dizia sim pra tudo, que achava que eu precisava daquela excelência no trabalho e que excelência era dizer sim pra tudo. Tem isso também. Quando eu tinha essa realidade, eu tinha pessoas, trabalhava com pessoas que me esgotaram muito. Eu cansei muito, assim, pessoas que sugaram toda a minha energia e mais um pouco. E eu não culpo nem um pouco elas, não coloco a responsabilidade nem um pouquinho nelas, porque começou por mim, porque eu mesma não respeitava a mim mesma. Eu não respeitava os meus limites, eu não falava não pra nada. E aceitando, e ainda mais quando a gente tá começando a empreender ali, que é um perigo da gente achar que a gente precisa fazer tudo que o cliente pede. Ainda mais quando a gente não tem experiência naquilo. Então é comum, assim, tá, se acontecer com você, sinta-se abraçada. Acontece. Mas o que não dá é você não fazer nada com isso e deixar as coisas continuarem acontecendo, sabe? Então, se você já tá olhando pra isso de uma forma, assim, com a anteninha ligada, já é um começo, meu bem. Quando eu fazia isso, então, eu tinha esse comportamento, eu ganhava menos, eu era menos respeitada. E menos respeitada no sentido de a minha opinião importava muito menos para minha cliente. Porque eu passava muito mais a imagem de uma pessoa confusa, uma imagem de uma pessoa perdida, uma pessoa que não sabia o que estava fazendo com a vida, sabe assim, nessa linha? Porque, na verdade, será que eu não estava assim mesmo? E na medida que eu fui aprendendo os meus próprios limites, entendendo o que fazia sentido para mim, entendendo o que eu queria e o que eu não queria, até que ponto eu ia com cada cliente, o quanto eu merecia receber por aquele trabalho bem feito que eu fazia e tudo mais, comecei a impor mesmo, colocar esses limites, as coisas mudaram e mudaram pra melhor, muito melhor. Eu passei a ser respeitada, porque primeiro me respeitei. E quando isso aconteceu, uma coisa também aconteceu que eu não imaginava, que era sentir menos culpa. Você acredita que eu senti menos culpa do que quando eu dizia assim? Eu acho que isso também vem de um lugar de cuidado, de autocuidado mesmo. Justamente por conseguir olhar pra mim com uma imagem de alguém que merece cuidado, que eu não precisava cuidar só dos clientes, eles também precisavam me respeitar e eu cuidar de mim mesmo, que isso começou a ajudar a curar feridas, sabe? Ajudar, assim, me mostrar que eu também preciso desse cuidado e que se eu não colocasse isso tudo, talvez eu nunca seria respeitada. E aí, agora, falando de forma mais prática, mais pragmática, isso se dá em coisas simples no dia a dia, sabe? No comportamento simples ali do dia a dia mesmo com o cliente. Algo que ele pede pra você e tá fora do contrato, do escopo. Às vezes ele te manda mensagem fora de um horário ou fora do horário combinado, no final de semana e coisas do tipo. Na medida que você vai respondendo e se colocando à disposição do cliente no tempo dele, menos ele te respeita. Claro que eu não tô falando pra você ser irredutível, sabe? Inflexível. Claro que não. Eu mesma não sou até hoje. Mas é saber até onde ir a partir do acordo que você fez com ele. Então, se o acordo lá no contrato de trabalho com você tá um horário específico, cumpra esse horário, respeita esse horário.
Não fique mandando mensagem muito fora do horário, uma vez ou outra, assim, ok, pode passar, mas tenta cumprir o combinado, porque se você não cumprir, ele também não te respeita. E é você que precisa começar mostrando para ele que o que você colocou ali, como os limites, vão ser respeitados. Ele vai te respeitar também. Ele vai respeitar o acordo feito entre vocês. Uma coisa também que acaba acontecendo muitas vezes, isso até já foi pauta da minha terapia, assim, de como às vezes a gente tem dificuldade em falar de dinheiro, colocar esses limites também num sentido financeiro mesmo, sabe? Com os clientes. Principalmente quando a gente é empreendedor, né? Porque quando a gente tá ali na CLT, a gente tem um salário específico, funções designadas e tudo mais. Não tô falando que é fácil, mas enfim, às vezes é mais fácil para lidar com algumas coisas do que outras. No cenário empreendedor, a gente tá vendendo o nosso trabalho, vendendo nosso tempo, nossa entrega ali, e é muito comum às vezes a gente acabar deixando passar uma coisinha ou outra, ou então fazer um trabalho ou outro que você fala assim: "Ah, deixa passar isso aqui, não vou cobrar não" e tudo mais, porque você fica meio sem graça de cobrar, você se sente meio pessoa malvadona assim de cobrar, que só pensa em dinheiro. Como eu falei, até foi pauta já da minha terapia, é algo que eu também preciso trabalhar isso diariamente em mim e pensar que se a gente ir pro pé da letra, assim, pensar de forma mais prática, cara, o que que é o dinheiro? O dinheiro é uma moeda de troca. E considerando que é uma moeda de troca, sendo a moeda de troca que a gente faz ali na troca de um serviço, o dinheiro é algo que ele sai de um lugar para o outro em troca de um acordo feito entre as partes. Nossa, isso ficou ruim, né? Quando você contrata um serviço, ou você vende um serviço, a gente usa uma moeda de troca ali para pagar, né? Ou comprar por aquele serviço. O dinheiro geralmente é a mais comum, mas existem outras moedas de troca também, como por exemplo uma parceria e coisas do tipo. Mas por que que quando é o dinheiro é o problema? Repara que se você for fazer uma parceria com alguém, a chance de você ter menos desconforto em cobrar é maior. Mas quando fala de dinheiro, você fica mais sem graça. Às vezes é até um tabu, né, que a gente tem de sociedade e tudo mais, enfim, fica aí, né, pra gente refletir. Percebe como às vezes é bobo a gente pensar: "Ah, não, eu não vou cobrar porque a pessoa vai ficar sem graça ou vai me achar péssima". E às vezes a pessoa nem pensa isso. E como eu falei, até no exemplo do caso anterior, às vezes a pessoa te respeita muito mais se você souber ali como comunicar isso e você mostrar pra ela que sim, o dinheiro é importante pra você, porque você precisa sobreviver tanto quanto ela. Espero que você me interprete bem, assim, num sentido de você não se deixar ser explorada, porque você tá com medo de cobrar o mínimo que seu trabalho vale, sabe? É nessa linha que eu tô tentando dizer. Porque, né, dá margem para várias interpretações aqui, falando de dinheiro. Mas, enfim, espero que você consiga me entender. O ponto aqui. De falar de dinheiro, usar como uma moeda de troca e falar ali, trazer como algo que não é para ser um assunto desconfortável, porque é uma relação profissional e que precisa de uma moeda de troca ali por um trabalho que você foi contratada e tudo mais. Não é pra ser algo tão desconfortável como muitas vezes a gente faz ser. Eu não tô falando que é fácil, tá? Eu sei, também sofro com isso. Mas é mais pra gente refletir mesmo, né? Como tudo isso também é sobre colocar limites. E que, às vezes, se a gente não colocar limites até nesse ponto, nesse tópico, também leva a gente para um esgotamento. Cara, e tantas outras coisas, né? Dá pra gente falar, assim, de uma lista de coisas que às vezes a gente não faz ali, que podem sim levar a gente a um burnoutzinho, né? Não é mesmo? E, num geral, se eu pudesse te dar um conselho, uma orientação, é para que você tenha clareza sobre os seus horários, sobre a forma que você quer trabalhar, sobre os seus limites, principalmente o que é importante para você, até onde você se permitir e até onde você não se permitir. Ou então você falar, não, isso aqui não funciona para mim, sabe assim? Isso desde horários, quanto combinados de trabalho. Olha para o trabalho que você faz hoje aí, as pessoas que você precisa se relacionar, e tenta pensar em como você está se comportando em relação a elas, às coisas, ao seu trabalho no geral. Porque às vezes, muito da sua infelicidade, do seu desconforto, até do que pode estar te levando para um esgotamento, pode vir de um lugar assim, de você não entender o que são esses limites, você nem saber que você tem que colocar limites e que você sempre tá disponível ali para o outro, entende? Fica aí a orientação para você fazer isso, como alguém até que precisou fazer isso na vida e depois que fez, teve uma experiência significativamente melhor, assim, uma vida melhor depois disso. Eu respirei depois disso, de entender isso. Minha vida realmente foi outra, é outra. E como orientadora de carreira também, que está aqui sempre pensando e querendo te dizer sobre a importância de você pensar saúde no trabalho,
Não posso deixar de te falar isso, né? Importante, importante. E falando nisso, eu não me apresentei, né, gente? Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Daiane Queiroz, orientadora de carreira. Nesse canal falamos sobre carreira, sobre saúde no trabalho. A gente fala também de transições, planejamento, coisas nesse sentido, nessa pegada que tem a ver com essa fase de carreira. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica por aqui, se inscreve no canal, curte esse vídeo se você gostou, compartilha com alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo também. Enfim, te convido para ficar. Fique aí, seja bem-vindo. E se você é novo também, me conta, eu vou adorar saber. Comenta um emoji, alguma coisa aqui para eu saber que você ficou, tá bom? Bom, esse vídeo não é necessariamente, né, com passo a passo aí, como alguns são. É mais pra gente pensar, né, sobre isso tudo que eu falei. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma, te feito pelo menos refletir sobre coisas aí que são relevantes pra gente ligar a anteninha também. Assim como eu aprendi e tive melhorias na minha vida profissional que impactou na pessoal, espero que também tenha pra você, tá bom? A gente se vê então nos próximos vídeos. Um beijo e até lá!